Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre bens divisíveis e bens indivisíveis, previstos no artigo 87 do Código Civil e 88 do Código Civil. O artigo 87 do Código Civil especifica que são bens divisíveis, aqueles bens que se podem fracionar sem alteração na sua substância, sem diminuição considerável no seu valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Observando a primeira parte do artigo 87, podemos ver que ele usa a palavra fracionar. O que vem a ser fracionar? Fracionar é exatamente dividir. Por isso que o bem ele é divisível, porque nós podemos dividir esse bem. E essa divisão, quando acontece, não faz com que o bem perca o seu valor, nem que ele perca a sua utilidade e nem que ele perca a sua substância. Por exemplo, se eu pegar uma saca de feijão de 50 quilos, eu posso dividir em duas sacas de 25 quilos. Por quê? Porque não vai perder o valor, não vai perder a utilidade e nem vai perder a substância. Da mesma forma, um carregamento de areia. Eu tenho um carregamento de areia de 5 metros cúbicos. Eu posso dividir em 3 carregamentos. Ou posso dividir em 4. Por quê? Não vai fazer diferença. Não vai perder o seu valor, não vai perder a sua substância e nem o uso a que se destina essa areia. Da mesma forma, um crédito de 10 mil reais. Eu posso parcelar. Eu tenho direito a receber 10 mil reais de uma pessoa que me deve e eu vou parcelar em 10 parcelas de R$1.000. Não tem problema nenhum. Isso não faz com que perca o valor, nem a utilidade e nem a substância do bem. Por isso que ele é considerado divisível. Agora nós temos os bens, claro, também, que são os bens indivisíveis. São aqueles que eu não posso dividir. Por quê? Porque ele vai perder o seu valor se eu dividir, ele vai perder a utilidade pelo qual ele foi feita, ele vai perder a substância. Por exemplo, um celular. Se eu divido um celular ao meio, eu vou perder a substância desse celular. Ele não vai mais ter utilidade, não vou mais poder usar, e ele também vai perder o seu valor. Então isso acontece quando um bem ele é naturalmente divisível e a gente acaba dividindo esse bem. Então essa divisão não pode fazer com que perca nem o valor, nem a substância e nem o uso a que se destina. Da mesma forma, um carro. Se eu for dividir um carro, como é que eu vou dividir um carro ao meio? Até é possível, mas ele vai perder a utilidade, ele vai perder o valor, vai perder também a sua substância. Por isso que ele é considerado naturalmente indivisíveis. Agora, o artigo 88 do Código Civil, ele traz uma disposição muito interessante. Ele diz que mesmo aqueles bens que são naturalmente divisíveis, ou seja, que eu poderia dividir, mesmo sem alteração da substância, sem alteração do valor ou da sua utilidade, ele pode se tornar indivisíveis por 2 motivos. Primeiro, pela lei, por determinação legal, ou seja, eu tenho um bem. Esse bem seria naturalmente divisível, poderia dividir, não tem problema, mas a lei não permite que eu divida. Eu vou dar um exemplo para vocês da servidão. Consta do Código Civil que a servidão, que é aquela passagem que um terreno incrustado usa para sair para uma via pública, essa servidão ela é indivisível. Então as partes não podem dividir. Mesmo que naturalmente fosse divisível, a lei não permita que se divide. Posso usar também um exemplo de um terreno urbano, num certo bairro, por exemplo, a lei municipal não permite que tenha lotes por menos de 400 metros quadrados. Então, se eu tiver um lote de 400 metros quadrados, naturalmente eu poderia dividir, é um bem que permite divisão, eu poderia dividir em 2 lotes de 200 metros quadrados. Só que a lei não permite que se divida, porque naquele zoneamento, o lote mínimo é de 400 metros quadrados. Também um bem divisível por natureza, ele pode se tornar indivisível pela vontade das partes, que é o segundo caso. O primeiro é por determinação legal, pela lei, e o segundo é pela vontade das partes. Quando pode ocorrer isso? Olha, as partes especificam, por exemplo, num contrato. Eu faço uma doação de uma coleção de quadros meus, de um mesmo artista, e eu coloco nessa minha doação que eu não quero que divida.
Quando fizer exposições com esses quadros, tem que expor todos juntos, não pode dividir. Na hora de se vender, se repassar, não pode também dividir. Eu fiz isso o quê? Pela vontade das partes. Da mesma forma, num condomínio. Eu compro um terreno num condomínio, todos os lotes desse condomínio têm 1000 metros quadrados, por exemplo. Só que consta do condomínio que eu não vou poder dividir o terreno, porque o lote mínimo ali, mesmo que não esteja na lei, mas está na vontade das partes, terá que ser de 1000 metros quadrados. Então eu não posso dividir. Então são exemplos de bens que seriam naturalmente divisíveis, mas por determinação das partes, por vontade das partes, ele se tornou indivisível. Vamos fazer a conclusão da nossa aula de hoje. O que é um bem divisível? Bem divisível é aquele que eu posso dividir, fracionar, porque ele não vai perder a sua substância, ele não vai perder o seu valor e também não vai perder a sua utilidade. O que é um bem indivisível? Tenho dois tipos de bens indivisíveis. Um, por determinação, são três na verdade. Um, é indivisível pela própria natureza, a natureza não permite que eu divida, como eu dei o exemplo para vocês de um carro, não posso dividir porque ele vai perder o seu uso, vai perder a sua substância e vai perder o seu valor econômico. E eu tenho outros dois casos que são por determinação da lei, a lei não permite que se divida, ou pela vontade das partes. As partes estipularam que não pode dividir esse bem. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo você para a próxima aula.